Parashá Ki-Tisa, nós vamos ter duas coisas acontecendo que parecem, e são opostas, né? Porque nós temos o Mishkan, que é o tabernáculo, e nós temos o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, ele tenta voltar em todas as gerações, porque a atitude para que ele venha a existir, ela continua. E ela continua não só na história de Israel, mas é algo que ocorre em todos aqueles que servem o Eterno. E por isso a gente tem que captar bem essa lição, para que esse erro, esse pecado, ele não recaia sobre nós, sobre nossas casas, nem sobre a sinagoga, nem sobre ninguém. Muito bem, nós vamos começar fazendo a leitura e vamos ler o primeiro versículo, Êxodo 30, versículo 11. E nós vamos traçar, através dessa parashá, a diferença entre Avodá Kedushá, um serviço sagrado, santo, e Avodá Zará, um serviço estranho, uma coisa que não procede do Eterno, é conhecido como um serviço idólatra. A gente, quando fala de serviço idólatra, a gente acha que é só a pessoa se postar diante de uma estátua, mas Avodá Zará é um serviço estranho e uma coisa que causa problemas, que o Eterno não aceita isso, mesmo que esse serviço esteja sendo dedicado a ele não é aceito, ele é considerado Avodá Zará. E é muito importante isso, porque durante toda a história dos servos de Deus, muitas vezes pessoas bem intencionadas, entre aspas, mas com o coração contaminado, com um pouco de rebeldia, de individualidade exagerada, um pouco de dificuldade de aceitar o jugo celestial, essas pessoas acabaram oferecendo Avodá Zará, como se estivesse oferecendo Avodá Kedushá, e não estavam, e foram rejeitadas pelo Eterno. Então é muito importante isso, porque não basta eu ter uma boa intenção e você ter uma boa intenção. Isso não é suficiente. É preciso que eu capte a maneira que Hashem quer ser adorado e servido. Então essa história de todo mundo está bem intencionado, vamos fazer um conselho, vamos fazer de um jeito que vai agradar ao Eterno, isso não funciona. Nós temos que aprender o serviço sagrado. Nós temos que aprender Avodat Hashem, serviço de Deus. E isso tem que ser aprendido, isso não é captado apenas através das nossas concepções humanas, isso é algo sobrenatural. Então nós vamos captar isso, nós vamos entender isso, porque a intenção do povo de Israel, é óbvio, haviam 3 meses apenas que tantos milagres aconteceram, não é possível que as pessoas fizeram um bezerro de ouro achando que aquilo era um Deus. Claro que não. Existia um outro motivo, existia um pecado, houve um pecado, é óbvio. O pecado foi construir um objeto de ouro e de prata. O Eterno havia proibido isso, é o 2º mandamento. Mas é óbvio que eles não iam adorar aquele bezerro de ouro. Ali é uma Avodá Zará, é uma coisa estranha, eles estavam buscando tinham outras intenções e nós precisamos captar isso. Para começar, vamos fazer a leitura 30, versículo 11. Diz o seguinte: Deus falou a Moshe, dizendo: quando você pegar a soma dos israelitas para determinar seu número, conte-os, deixando cada homem dar a Deus uma expiação por sua alma. Eles não serão atingidos pela praga quando forem contados. Então nós vamos observar que Ki-Tisa significa contar, mas significa também se elevar. Então, quando você elevar os filhos de Israel, os Bnei Israel, você vai oferecer uma oferenda, uma oferta, pela expiação de suas almas. E assim, a praga, a maldição não cairá sobre eles. Muito bem. Agora nós vamos ler
30, a partir do versículo 13 a 16. Mas antes disso, alguém diria, mas como elevação? Houve uma queda, não houve elevação. Porque logo após tudo isso se faz o bezerro de ouro. Então, como é que o Eterno está dizendo? Eleva os filhos de Israel. Obviamente o Eterno tem a noção de todas as coisas, mas houve, obviamente, a partir daquele momento uma queda. A queda, eu diria assim, a certo nível, era inevitável na vida de todas as pessoas. Não a queda a um nível de você se afastar do Eterno, você perder o rumo. Mas todo mundo passa seus altos e baixos. Já falamos sobre isso anteriormente. A queda, esse tipo de queda, não necessariamente serve para destruir a gente. Na verdade, quando uma pessoa se levanta de uma queda como essa, ela pode se elevar bastante. Observe que Arão conseguiu se elevar e tornou-se o sumo sacerdote. Então, antes da gente entrar na questão do bezerro de ouro, eu queria a gente entender um pouco sobre como age a misericórdia divina e com quem ele usa de misericórdia. Isso dá a impressão que Deus, aquela visão que Deus é amor, então ele vai usar de misericórdia com todas as pessoas, invariavelmente, sem nenhum critério. Não é assim. Existem critérios até para o Eterno usar de misericórdia com a pessoa. E nós precisamos entender isso, e entender que a dificuldade, a queda, quando a gente comete um erro, quando a nossa imperfeição da nossa alma, ela se manifesta, ela não é a nossa destruição, depende da maneira que nós vamos agir nessas circunstâncias e nos elevar. Então, vamos ler aqui primeiro, 2 Coríntios, uma carta de Shaul, capítulo 4, versículo 7. E antes disso, um pensamento para a gente meditar. A tolice de buscar e cobrar uma perfeição fora de si, nas outras pessoas, nos outros lugares, quando a sua própria estrutura está cheia de imperfeições. Então, nós estamos cheios de imperfeições e deveríamos ter um olhar benevolente para todas as coisas. Não é verdade? Mas às vezes nós, embora estejamos tão imperfeitos, e parece que quanto maior é a nossa imperfeição, mais nosso olhar procura a perfeição ou cobra a perfeição nos outros. Quanto mais nós identificamos nossa imperfeição, mais benevolência nós temos, não é verdade? Então, quanto mais eu identifico como eu sou imperfeito e como minha alma é defeituosa, mais eu sou benevolente com as pessoas. Mas na medida que há uma cegueira com relação a si mesmo, há uma cobrança exagerada com relação aos outros. Vamos pegar esse versículo, diz assim: temos esse porta-joias, a tradução literal é essa, porque nós que recebemos o Ahormá, a sabedoria divina, a Biná, o entendimento, nós somos um porta-joias, nós temos um conhecimento precioso dentro de nós. Mas ele diz, temos esse porta-joias, nós, nossa alma, não só o nosso corpo, esse vaso de barro, a fim de que a excelência dessa força seja de Deus e não de nós. Então, embora se manifeste numa pessoa a luz divina, a Hurmá, a sabedoria, e por isso nós não podemos deixar jamais que as pessoas nos coloquem numa posição ilegal. Às vezes você escreveu algo, você fez algo que agradou, que foi algo especial, e as pessoas chegam e começam a colocar você numa posição ilegal. Olha, você é uma pessoa iluminada, você é isso, você é aquilo. Você é um porta-joias de barro. Eu sou um porta-joias de barro. Nós somos um porta-joias de barro, cheio de imperfeições. Dentro de nós há um tesouro, na medida que nós agimos corretamente com relação à instrução que o Eterno nos concede. Mas ainda assim somos um vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre do Eterno, nunca nossa. Agora, Salmo 103, 11 a 14. Eu queria trazer um pouco dessa questão da misericórdia divina, misericórdia que o Eterno exerceu sobre Arão, e não privou a Arão
aquilo que ele havia planejado para ele, o propósito fundamental para Arão. O Eterno, aquilo que o Eterno prometeu, assim ele fez com Arão, e Arão tornou-se um homem extremamente usado, intermediário, à medida que ele ia no Santo dos Santos, um intermediário entre o Eterno e o povo de Israel. Salmo 103, vamos ler juntos, 11 a 14, diz o seguinte: como os céus se elevam acima da terra, assim forte e grande é a misericórdia para os que o temem. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim ele envia para longe nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Eterno se compadece dos que o temem. Pois conhece nossa estrutura e recorda que viemos do pó. Hashem, ele sempre lembra isso, ele recorda isso. Que nós temos uma estrutura frágil, que nós viemos do pó, que nossa alma é imperfeita, que nós temos nossas dificuldades. Ele recorda isso, mas ele exige de nós que nós venhamos a recordar uma outra coisa. E no versículo 17 e 18 do mesmo Salmo, ele diz o seguinte: a misericórdia do Eterno é de uma eternidade até outra eternidade, naqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, sobre os que guardam a sua aliança, para os que se recordam dos seus preceitos e praticam. Então aqui o Eterno determina, através dessa instrução que ele passa para Davi, que a misericórdia dele é para aqueles que o temem. São imperfeitos, erram, cometem erros, têm imperfeições, mas temem o Eterno. E porque temem, se arrependem e recordam dos preceitos do Eterno quando são levantados, erguidos, e passam a cumprir os preceitos do Eterno. A misericórdia não é para a pessoa que não tem nenhum respeito pelo Eterno, que nega o jugo celestial, que não aceita o jugo celestial, que coloca a sua individualidade acima do serviço de Hashem. Não é para essas pessoas. A misericórdia de Hashem é para aqueles que o temem, aquelas pessoas que de fato aceitam o jugo celestial sobre suas vidas. Eu queria ler uma passagem desse livro, Anatomia da Alma, um livro excelente, com muitas lições boas. E duas coisas aqui que eu acho relevantes, coisas boas para todos nós. Somente algumas pessoas que estão liderando grupos, alguns grupos que estão se abrindo, algumas congregações e líderes. Diz o seguinte: para toda meta espiritual há um obstáculo material correspondente, para que em cada nível, em cada momento e conjuntura da vida, nós tenhamos livre-arbítrio para escolher que caminho seguir. Quanto maior o desafio, maior será o obstáculo, e proporcional. Isso não é uma coisa que ocorre uma vez, você fala agora, estou provado, Baruch Hashem, passei no teste. Não. Isso vai ocorrer durante toda a nossa vida. Cada vez que o Eterno nos chamar e nos conceder uma responsabilidade, haverá um teste proporcional, com um objetivo muito simples. Você tem que escolher. Você tem que pagar o preço. E nisso, infelizmente, a maioria das pessoas dão para trás, não seguem. Eu acho que se você pegasse 100 pessoas, eu não sei a estatística, mas digamos que você pegasse 100 pessoas e colocasse essas 100 pessoas com uma responsabilidade, ora, se 10% conseguisse, seria muito. Porque na medida que existem esses obstáculos, a maioria desiste. É interessante porque a desistência para você persistir, você tem que ter Hormá, sabedoria. E com Hormá você enxerga tudo.
Você sabe exatamente por que aquela situação está acontecendo com você e você agradece o Eterno. As pessoas ao teu lado acham estranho isso, porque é uma dificuldade, você entende que existe um propósito divino. Quando não se tem Hormá, quando a pessoa ela cai, ela tem astúcia e uma inteligência voltada para se justificar. Se você sentar com uma pessoa que desistiu do caminho, você vai se convencer que ela tem razão, que ela realmente não tinha outra saída a não ser desistir, porque é dado uma operação do erro, uma sabedoria inversa e todas as desculpas para não seguir os caminhos do Eterno. Eu digo a você, você diz, olha, Arão pegou o ouro, né, das mulheres, mandou recolher. Eu não faria isso. Vamos ler a história. Vamos entender o que aconteceu exatamente. Porque ele não foi rejeitado. Se você disser, não, mas ele era o irmão de Moisés e por isso ele não foi rejeitado. O Eterno não age assim. Se o Eterno não poupou os filhos de Arão, iria poupar ele porque é irmão de Moisés? Isso não é um pensamento correto. O Eterno usou de misericórdia com Arão. E Arão foi poupado. E Arão se tornou um homem bastante usado por Hashem, um intermediário entre Hashem e Israel. Agora, uma outra frase desse livro, que eu achei muito bom, diz assim, existe o Adam Belial, o homem mau. Isso é sugerido pela própria palavra Belial, que também pode ser lida como Beliol, literalmente aquele que se desvencilha do jugo celestial. Dado que se distanciou de Deus, disse que a sua fala expressa mentiras, conversa frívola e vulgaridades. Em outras palavras, o homem de Belial é um estado que se Deus quiser, nós nunca chegaremos, que isso não ocorra conosco. Talvez em algum momento nós agimos dessa forma no passado, mas que isso jamais aconteça. Mas o homem de Belial é o homem que nega o jugo celestial. O homem de Belial, ele não está só nos bares bebendo, ele não está só cometendo promiscuidade, muitas vezes ele está dentro e inserido na religião. Muitas vezes ele exerce cargos religiosos, porque o homem de Belial é aquela pessoa que nega o jugo celestial e oferece o que nós vamos chamar de Avodá Zará, um serviço estranho para Hashem. Inevitavelmente, todo homem de Belial será destruído mais cedo ou mais tarde. Mas ele age em todos os setores, inclusive dentro da própria religião. Esse é o princípio fundamental do que nós chamamos de sistema babilônico. O sistema babilônico é o sistema oferecido pelas forças malignas para o homem que quer servir, entre aspas, o Eterno, à sua maneira, do seu jeito, sem se dar ao sacrifício de aceitar o jugo celestial, sem se dar ao sacrifício de se entregar ao Eterno. O homem de Belial, o que gera o espírito babilônico é a atitude humana de servir o Eterno, mantendo a sua individualidade, o seu orgulho, a sua vontade de fazer as coisas do seu jeito. Muito bem, vamos voltar agora para Êxodo 30, a partir do versículo 13, voltando agora para o meio shekel. Nós já falamos sobre isso em outros momentos. Por que meio shekel? Isso é para todos, vamos entender isso com mais clareza. Mas, para começar, os sábios dizem que é um mini sacrifício. Então, quando você é contado, você oferece um mini sacrifício. E esse mini sacrifício é a sua oferta de meio shekel. Versículo 13. Isso é o que eles devem dar. Todo aquele instruído, né, na contagem, meio shekel, de acordo com o shekel santificado, de modo que um shekel
corresponda a 20 gerás. Metade de tal shekel deve ser dado como uma contribuição a Deus. Todos que passarem pela contagem de 20 anos de idade para cima, dará essa contribuição a Deus. O rico não pode dar mais, o pobre não pode dar menos, que esse meio shekel é uma oferenda a Deus para expiar por suas almas. Você pagará essa prata de expiação dos israelitas e usará para fazer a tenda da reunião. Ele será assim uma lembrança para os israelitas diante de Deus, para expiar por suas almas. Então aqui nós temos o estabelecimento, a necessidade de expiação e já um conceito, obviamente, de redenção. Obviamente você vale mais do que meio shekel. Nós valemos mais individualmente do que meio shekel, mas isso é o mínimo. E isso todos têm que dar. Obviamente quem está pagando, quem está bancando isso é o Eterno, aceitando os sacrifícios e posteriormente enviando o Mashiach Ben Yosef. Isso é o sentido de redenção. Redenção é eu ter uma dívida muito grande e ter um valor para pagar que não é suficiente e alguém completar isso e pagar para que eu venha a ser livre. Esse é o sentido de salvação, de ser livre, redenção. Muito bem. Agora nós vamos analisar a questão do bezerro de ouro, porque depois disso vem o lavatório, o óleo de unção, o sagrado, o incenso, enfim, e aí nós vamos agora trabalhar essa questão da diferença do bezerro de ouro para o queruvim de ouro. Qual é a diferença? Você tem no Santo dos Santos, dois querubins de ouro. E esse o Eterno aceitou, mas ele não aceitou o bezerro de ouro. Então nós vamos começar a compreender essa questão e nós vamos analisar isso, porque a semente desse Avodá Zará não se encontra fora, se encontra no coração. Todos nós devemos vigiar nosso coração, porque o Avodá Zará é algo que brota dentro do coração de uma pessoa. O externo é só a consequência disso. E não é algo que você diz, olha, eu não tenho isso, não. Nós temos que vigiar a nossa vida toda. Enquanto a gente estiver vivo, nós temos que vigiar nosso coração. Porque essa semente maligna, ruim, ela pode brotar no coração de qualquer pessoa. Vamos lá. Êxodo 30, 11... Desculpe, 31, 11. Antes da gente entrar na questão do bezerro de ouro, o Eterno está fazendo mística, mas ele diz: Deus falou a Moshe para falar aos israelitas e dizer-lhe: mas vocês devem guardar meu Shabatot. Esse é um sinal entre mim e vocês por todas as gerações. Guardem o Shabat, pois é algo sagrado para vocês. Aquele que o violar será morto. Todo aquele que fizer um trabalho será extirpado espiritualmente do seu povo. 6 dias poderá trabalhar, mas no 7º dia é Shabat, de descanso completo, santo para Deus. Quem quer que faça qualquer trabalho no sábado será morto. Os israelitas devem observar o Shabat, fazendo o Shabat durante todas as gerações, como aliança eterna. Ele é um sinal entre mim e Israel, que durante os 6 dias da semana Deus fez céu e terra, mas no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Aqui o Eterno estabelece o Shabat. O Shabat é, como nós sabemos, adoração no templo. O Eterno coloca o Shabat maior do que o Mishkan, maior do que o Beit HaMikdash, porque hoje não existe o Beit HaMikdash, mas o Shabat está vivo. O Shabat, como todos os mandamentos, você fala assim: eu guardo o Shabat, eu guardo comida caché, eu guardo isso, eu guardo aquilo. Na verdade, o mandamento ele guarda você, ele nos guarda. E o Shabat, ele é
a adoração no tempo e o eterno mostra que o Shabat aqui é maior, inclusive, do que a adoração no espaço, até que haja algo que é maior do que os dois, a adoração espiritual que ocorrerá no final de tudo. Mas aqui estamos chegando na questão do bezerro de ouro, e nós temos que compreender algo que o Eterno ele faz conosco. O Eterno sabe que nós somos pó, nós vimos isso no começo. Ele é espiritual, e o ideal é que todo o seu povo adorasse o Eterno só espiritualmente, mas nós somos humanos. E há a necessidade de criar vários intermediários, vários, de todos os níveis. Você tem desde o sumo sacerdote até algo físico, o Mishkan, até representações físicas, como a arca, para delimitar um local e pontuar um local. Então, isso não vem, obviamente, isso ocorre pela necessidade nossa, de seres humanos, pelas nossas limitações, de ter esses intermediários, né? Agora vamos para Êxodo 31, 18. Quando ele terminou de falar a Moshe no Monte Sinai, sobre as leis que estão escritas na Parashat Mishpatim, isso é entre aspas, né, um comentário, ele lhe deu 2 tábuas do testemunho. Elas eram tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Isso aqui é a obra do Eterno. Moisés subiu, as pessoas não contaram corretamente, Moisés explicou, deixou 2 líderes, Hur e Arão, e falou: vou passar 40 dias e vou voltar. Só que eles contaram errado. Então, quando se passou 40 dias, ainda não era 40 dias, eles acharam que eram. E já estavam impacientes. Então aqui começa a surgir no coração das pessoas esse espírito de rebeldia misturado com murmuração, misturado com aquela atitude de nós podemos nos reunir, fazer uma votação e determinar o jeito que a gente vai servir o Eterno, né? Então vamos ver como brota esse Avodá Zará, que é considerado idolatria em todos os sentidos, mas muitas vezes o Avodá Zará não parece ser idolatria e é considerado como idolatria. O povo viu que Moshe estava atrasado a descer da montanha. Não estava atrasado, eles contaram errado, e se tivesse atrasado era um dia só. Mas quando existe esse espírito, essa rebeldia, essa dificuldade de aceitar o jugo celestial, porque na verdade a dificuldade não é aceitar o jugo de Moshe. Moshe não é o alvo disso tudo aqui, é aceitar o jugo do Eterno. Moshe é apenas o homem que o Eterno determinou para ser o líder de Israel. Moshe representa a ordem divina naquele contexto. Mas essas pessoas não querem aceitar a ordem divina, querem estabelecer sua própria ordem, querem criar um trabalho estranho para o Eterno, e se acham justas, porque estão contaminadas, sem Rohmá, mas com a sabedoria que brota de um coração desviado do Eterno. Então vamos observar. O povo viu que Moshe estava atrasado para descer da montanha. O povo se reuniu em torno de Aharon. A essa altura, cadê Hur? Moshe havia deixado Aharon e Hur encarregado pelo povo. Quando o povo chegou a Hur, ele repreendeu o povo, e o povo o apedrejou. Arão seria o próximo. Então, quando eles chegam a Arão, Arão está, obviamente, numa situação muito complicada. Talvez tendo que doar sua própria vida, porque o povo não está perguntando a Arão o que fazer. O povo está dizendo: nós queremos desse jeito, aceitamos você como líder, conquanto você faça do nosso jeito as coisas.
E o Eterno vai ficar muito chateado com Arão. Não porque Arão cometeu o pecado de idolatria. Não houve o pecado literalmente de idolatria. Houve o pecado de construir um objeto de ouro e de prata, como está no 2º mandamento. Eu vou explicar depois porque não houve o pecado literal de idolatria. Mas o Eterno ficou muito chateado com Arão, porque Arão devia ter agido como um líder que se posiciona de uma maneira a favor do Eterno, do reino dos céus, e bate de frente com essa turba de rebeldes, e não faz acordo com eles, e não escuta eles, e não age segundo o que eles querem, mas segundo o que o Eterno quer. E isso é uma coisa que o Eterno exige de cada um de nós. Cada líder de grupo que está se preparando, cada líder de congregação, de sinagoga, é exigido dessas pessoas essa integridade espiritual, essa fidelidade ao Eterno acima de tudo, de jamais se mover pela visão de um, de outro, mas fazer exatamente como Hashem quer que as coisas sejam feitas. Observe o que acontece. O povo se reuniu em torno de Arão e lhes disse: venha, faça-nos deuses que irão perante nós. Ele não pediu deuses no sentido espiritual, a palavra aqui é Elohim. Mas nós sabemos que Elohim não é sempre aplicado para deuses, entidades espirituais. Elohim se aplica a Hashem, o Elohim verdadeiro. Elohim se aplica a deuses falsos, mas não é esse caso. E Elohim se aplica a homens fortes e poderosos, juízes. E nós vemos na Torá, e nos livros, no Tanar, que o Eterno chama Moisés de Elohim e chama os juízes de Elohim. O que é que o povo está dizendo? Nós queremos outros líderes, não queremos mais Moisés. Coloque outros Elohim, outros homens à nossa frente. E por que nós não queremos Moisés? Moisés só faz as coisas, Moisés não nos escuta. Moisés não escuta o nosso conselho. Aquela falácia, a voz do povo e a voz de Deus, não é bem assim. Se fosse assim, o mundo estaria uma beleza, não é verdade? A maioria das pessoas numa situação excelente. O que o povo diz é: nós não queremos líderes, nós queremos líderes que quando nós temos uma vontade, a nossa vontade se cumpra. Nós não queremos um líder apertando a gente para a gente fazer uma coisa que às vezes nós não queremos fazer. Então estabeleça novos líderes, porque esse Moshe está atrasado, um dia já não serve para nós. Em outras palavras, nós somos independentes, nós temos a nossa individualidade, nós queremos seguir a Deus, sim, mas do jeito que nós determinamos. Nós temos planos para seguir a Deus, nós temos boa vontade, nós temos boas intenções. Agora não queremos ser empurrados assim, não. Nós queremos sair quando a gente quiser sair, a gente vai ficar no acampamento quando a gente quiser ficar, e nós gostamos das coisas do jeito que estão ou não, e nós queremos que o líder nos ouça. Nós queremos um governo democrático, não queremos essa ditadura. O homem chega, fala: Deus falou isso, a gente tem que fazer. Deus falou aquilo, a gente tem que fazer. Não queremos isso. Queremos novos líderes. Esse espírito, porque se você observar no texto, não foi todo mundo que cometeu idolatria. Alguns acabaram caindo em idolatria, mas eram, se eu não me engano, 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas caíram em idolatria. Mas nós tínhamos quanto? Mais de 6 milhões de pessoas. Mais ou menos. Então, são 3.000. É pouca gente caindo em idolatria. O pecado aí não é idolatria. O pecado aí é não aceitar o jugo dos céus. Aqui,
já existe esse espírito babilônico. Vamos seguir a Deus, mas do nosso jeito. Vamos constituir líderes que nos ouçam, que nos escutem, que considerem nossas limitações, que não nos chame a fazer coisas que eu acho que não consigo. Não é assim que funciona. Isso é avodá zará. Isso é coisa estranha. Isso é idolatria. E quem está sendo adorado aqui? Quem é o objeto de idolatria nessa atitude aqui? Quem é o objeto de idolatria? Yeshua revelou isso. Ele falou: você quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Renuncie a você mesmo. Tome o teu madeiro e venha atrás de mim. Se você amar mais o seu pai, sua mãe, você não é digno de ser um talmid, um discípulo. Se você não estiver disposto a dar sua vida, você não é digno. O ídolo é o ego, é a própria pessoa. O ídolo é o orgulho. O ídolo está dentro da pessoa. O ídolo é aquela coisa: eu acho isso, eu acho aquilo. Esse é o ídolo. Essa é a idolatria que está por trás de tudo isso. Entenderam isso, gente? Quantas vezes já aconteceu conosco? Não, vamos mais rápido. Calma, o Eterno não mandou ir, eu não vou seguir. Então eu vou seguir. E a gente vai devagar, e lá na frente a gente olha, chegamos. E às vezes aquele correu, ainda está correndo. Porque não adianta agir sem a orientação divina. Eu não tenho coragem. Mas você já tem uma experiência, você serve a Deus há muito tempo, e daí? Isso não interessa. O que interessa é hoje eu obedecer a orientação de Deus. Não a sua experiência. Ela ajuda, mas ela não é essencial. É essencial a obediência. Se a sua experiência não ensinou você a obedecer ao Eterno, ela não serviu de nada. Entendem, gente? Estão compreendendo isso? É muito importante isso, porque isso guarda o nosso coração. Entenderam? Isso é algo que a gente tem que preservar. Não pense, ninguém pode jamais pensar que se pode servir a Hashem do jeito que cada um quer. Não, Ele tem um plano para cada um de nós, e nós temos que nos enquadrar nesse plano. Ele faz até a gente se sentir bem, achando que é uma ideia nossa às vezes, mas não é. Não é uma ideia dele. Muito bem, o povo se reuniu em torno de Arão e disse: vem, faça-nos Elohim, líderes que irão perante nós, pois esse homem, Moshe, ou seja, me dê outros líderes, porque esse Moshe, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos nem o que aconteceu a ele. E você acha que foi tudo tinha um lado espiritual. Segundo as revelações divinas, existe a carruagem do Eterno. Tem os querubins que têm um lado de homem, de águia. Eles calcularam tudo. Não, nós estamos no deserto. Então nós temos que fazer algo para o Eterno. Mas qual é a figura que nós vamos usar? Justamente o lado do touro, do bezerro, que significa justiça. Então nós estamos no deserto, vamos fazer tudo de uma certa forma, até captando algo, porque realmente o Eterno, ele viu a necessidade do povo ter objetos que demarcassem lugares, como você vai ter a arca no Santo dos Santos, você vai ter a menorá no lugar santo. O Eterno viu essa necessidade do ser humano. Essas pessoas, elas estavam captando um pouco disso, mas pervertendo isso e criando de uma forma arbitrária. Se o Eterno deu uma ordem para construir um querubim de ouro, essa ordem veio de cima ou de baixo? De cima. O Eterno havia proibido que nós fizéssemos isso. Na medida que ele mandou fazer isso, é uma ordem dele, inquestionável. Eu posso construir o querubim. Ninguém se prostrava diante do querubim de ouro. E foi uma ordem divina. Agora, eu não posso fazer um querubim de ouro e colocar na minha casa.
Porque aquele querubim de ouro foi ordenado pelo Eterno, logo tornou-se um preceito, uma ordem, e na medida que eu faço, eu obedeço, e foi colocado no lugar que ele determinou e demarcou aquele local. Ninguém se prostrava diante desse querubim, ninguém venerava esse querubim, mas ele existia, ele estava lá, ele estava demarcando um local. E o Eterno viu que havia essa necessidade no ser humano, mas ele determina isso, não nós. Muito bem, o povo se reuniu em torno de Arão. Muito bem, Arão disse a eles: tirem os brincos das orelhas de suas esposas. Por que Arão fez isso? Porque ia ser difícil isso. As mulheres iam dificultar, né? As mulheres gostam de receber presente, agora renunciar a um presente não é uma coisa fácil. Então Arão, ele pensou: se eu fizer isso, as mulheres vão realmente dificultar e eu vou ganhar mais tempo. Mas não teve jeito. Quando o povo quer fazer algo errado, os próprios homens deram do ouro que eles tinham, realmente as mulheres dificultaram, né? E isso, por isso elas foram honradas, porque quando foi feito o quior, foi usado os espelhos dessas mulheres, elas não deram do ouro dela. Então, se o marido deu um presente de ouro para você, não dê de volta. Segure. Elas não deram, não aceitaram acordo nenhum, e os homens deram do seu ouro, e do seu ouro fizeram o bezerro de ouro. Muito bem, vamos observar, né? O povo se reuniu, né? Esse Moshe tirou, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão disse a eles: tirem os brincos das orelhas de suas mulheres, filhos e filhas, e tragam para mim, esperando atrasá-los até que Moshe descesse. Todo o povo tirou os brincos que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão, e tomou de suas mãos, amarrou num pano, e fizeram disso um bezerro. Eles disseram: este Israel é teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Né? Pelo texto, eles devem ter forçado, arrancado, tirado, né? Além do ouro, pelo texto, eles tiraram realmente os brincos, mas devem ter forçado. As mulheres resistiram a isso e por isso foram honradas. Muito bem. Quando Arão viu, construiu um altar diante dele. Arão fez um pronunciamento e disse: amanhã deverá ser um festival para Deus. O que Arão está fazendo? Né? Foi construído o bezerro de ouro, ele está lá estabelecido. O que Arão está fazendo? O povo fez isso para quê? Para adorar o Eterno, para criar uma adoração por iniciativa pessoal. Arão está tentando dar um jeito nisso. Ok, então vamos fazer um altar, vamos adorar o Eterno dessa forma, vamos criar critérios. Vai funcionar isso aqui? Essa nova religião vai ficar em pé? Não vai, porque não é uma religião determinada pela ordem divina, é religião dos homens, é religião daquilo que as pessoas querem fazer, daquilo que elas querem agir. Muito bem. Quando Arão viu, construiu um altar diante dele. Arão fez pronunciamento e disse: amanhã deverá ser um festival para Deus. No dia seguinte, eles levantaram cedo, sacrificaram holocaustos, trouxeram oferendas de paz. O povo sentou para comer e beber, ou seja, comemorar essa festa que não foi estabelecida por Hashem. Fizeram um festival, fizeram um altar, demarcaram o local com um bezerro de ouro. Arão fez tudo como o povo quis e eles se tornaram depravados. Ou seja, eles se corromperam. O problema do Avodah Zará é que o Avodah Zará, todo o estabelecimento de uma religião, seja pessoal, seja no sentido de um grupo, sem uma ordem divina, sem uma direção de Deus, vai perverter o coração e a alma das pessoas que vão praticar essa religião. Eu estava observando, né, algumas pessoas tentam fazer uma espécie de ponte entre judaísmo e cristianismo. Mas qualquer pessoa que for fazer uma ponte entre judaísmo e cristianismo, ela vai acabar em cima do muro.
Porque não existe a possibilidade de fazer uma ponte. Eu vou explicar a você por quê. O judaísmo da unidade, que é o nosso caso, tem como foco principal e como alvo principal o eterno. O cristianismo, Cristo. No judaísmo da unidade, nós pregamos a conversão daqueles que não são judeus ao eterno. O cristianismo se converte a Cristo. No judaísmo da unidade, nós cremos que a lei está viva e, na medida que nós fazemos techuvá, nós vamos conhecer as leis do eterno. No cristianismo, a lei está anulada. No judaísmo da unidade, nós cremos que o eterno disse que ele é um, errado. No cristianismo, ele é três. Como é que eu posso fazer uma ponte entre essas duas coisas? E o mais grave de tudo, no judaísmo, o Mashiach, ele é um mensageiro, um intermediário. No judaísmo da unidade, o Mashiach, ele nos leva até o eterno. Ele é um intermediário. Ele veio para ser o caminho. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao meu Pai. No cristianismo, ele é Deus. Porém, você vai encontrar no cristianismo uma série de conceitos que parecem servir ao eterno, mas o seu fundamento é contrário à religião estabelecida por Hashem. Não existe ponte entre o que é uma ordem divina e o que nós ou as pessoas, eu falo nós porque todos nós podemos nos inclinar para querer alguma coisa que não é uma ordem divina. Não existe ponte para isso. Ou nós continuamos com o coração aberto e obediente a Hashem, fazemos as coisas da maneira dele, ou nós podemos sucumbir num avodá zará. Qualquer pessoa pode cair nisso e oferecer um trabalho estranho, que não tem ordem divina, que não foi estabelecido pelo eterno. O avodá que é do chá, né? O avodat Hashem, o trabalho de Hashem, o serviço de Hashem. Para isso é preciso se submeter, se sujeitar a essa ordem divina. Mas não é uma coisa obrigatória, é opcional. Existe livre-arbítrio. As pessoas têm que tomar essa decisão. E o maior ídolo que nós vamos enfrentar está dentro de nós. Nosso orgulho, nosso ego, nosso jeito de ver as coisas, nossas dificuldades pessoais, nossas resistências, nossas limitações, tudo aquilo que nós colocamos como obstáculo. E essas coisas serão provadas. Arão tentou fazer um serviço religioso que não funcionou. Moisés desce, quebra as tábuas, não dá as tábuas ao povo dessa forma. E após isso, depois dessa queda, existe a praga. Os levitas são escolhidos como sacerdotes. E Moisés sobe de novo para mais 40 dias, a fim de encontrar o perdão do Eterno sobre o povo de Israel. O Eterno vê as limitações humanas, dá o querubim de ouro para demarcar lugares, vê a necessidade do ser humano de ter esse tipo de coisa, de demarcações, coloca objetos, cria o Mishkan, mas observe, ele deixou claro no começo dessa paraxá, acima de tudo isso ele deu o Shabat. E o Shabat é uma coisa que está no tempo, que a gente não pode pegar, não pode ver, a gente só pode sentir. O Shabat é o prenúncio para a adoração mais perfeita, que é espiritual. Não temos nada que a gente possa ver.
É só o tempo, é só o momento que chega e nós sabemos que é o Shabat. O Eterno deixa o Shabat como um sinal. Ele fala, esse é o sinal entre vocês, né, e o Eterno, a aliança entre os dois, o Shabat. Muito bem, agora vamos para Êxodo 32. Enfatizando algo, existem duas coisas que o Eterno não tolera. Isso serve para todos aqueles que se tornarão líderes. Um líder, não é tolerável que ele não assuma a posição que lhe foi concedida e não haja como tal. Porque ele prejudica todo um plano e uma ordem divina, porque ele ouviu o povo, fez do jeito que as pessoas queriam. Isso é algo que desagrada muito o Eterno. Outra coisa é alguém querer assumir a liderança sem ter sido chamado. E nós vamos ver lá na frente que Coré assume essa posição e ambos cometem erros gravíssimos. O líder, se você é escolhido para ser um líder de, seja o que for, seja um grupo, seja uma sinagoga, seja algo que foi colocado sobre você, você é responsável por isso. Foi dado para você. Você tem que assumir. Você tem que se colocar e se posicionar, e você tem que exercer essa função. Talvez tenham pessoas ao seu redor que até se acham melhores do que você, mas isso não interessa. O que interessa é a ordem divina. Isso é o primeiro ponto. E isso foi o que desagradou bastante o Eterno, a atitude de Arão. Arão não agiu naquele momento como um líder, ele agiu como alguém que escuta as pessoas e faz do jeito delas. O que vai prejudicá-las no final. Êxodo 32, 31 a 35. Moshe voltou a Deus e ele disse: por favor, o povo cometeu um pecado terrível ao fazer um ídolo de ouro. Agora, se você perdoar o pecado deles, mas se não, por favor, me apague do seu livro que você escreveu. Aqui começa o livro da vida. Aqui é o começo do que nós conhecemos hoje como livro da vida. O Eterno começa a escrever nesse livro. Moisés vê o livro e ele fala: se o Senhor não perdoar eles, então me apaga desse livro. Eu também não quero, né? Esse é o líder. Esse é o líder. Esse é o líder. Ele está disposto a dar a vida dele. Ele está disposto a morrer junto. Esse é o líder. Entenderam o que há no coração de Moisés? Não é um ambicioso, a pessoa ambiciosa porque quer as glórias da liderança. Não. É o homem de Deus. Porque o ambicioso, o que quer as glórias, quando a coisa apertar, vai embora e se salva a si mesmo. E o povo que vem a sucumbir, não é verdade? Mas o líder é esse. O povo fez tudo isso, queria rejeitá-lo. Ele diz: se o Senhor não perdoar eles, pode me riscar do livro junto com eles. Eles estão comigo, o que eu vou fazer? O Senhor me colocou eles como eu responsável por eles. Se eles falharam, eu não mereço entrar, não quero entrar sozinho. Eu vou junto com eles então. Isso é a atitude do verdadeiro líder. E o Mashiach, ele quando vem, ele traz esse espírito. Ele traz essa capacidade de, se é necessário morrer para o povo ser salvo, então sou eu. Esse é o líder. São essas pessoas que o Eterno vai escolher, que estão dispostas a dar a sua vida. E eu digo uma coisa: aquele que não está disposto a dar sua vida pelo trabalho, não merece o trabalho. Não merece o trabalho.
Não merece. Porque esse é o critério fundamental. Muito bem. Eu estou no 30, agora 34. Não, 33. Deus disse a Moisés: eu apagarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Não vou apagar você. E não vou apagar todo o povo, mas eu vou apagar sim aqueles que pecarem contra mim, deliberadamente. Né? As falácias da religião criada em Roma, da religião que foi criada para ser um sincretismo religioso, porque toda a raiz externa, a raiz interna do Avodá Zará é rebeldia, individualidade, orgulho. A raiz externa é sincretismo. Sincretismo religioso. Os povos fazem desse jeito, vamos fazer também. Eles fazem isso, vamos fazer também, não tem problema, a gente faz para Deus. Eles usam isso para adorar seus deuses, vamos usar isso, mas para Deus. Não, não funciona assim. Essa religião diz que você foi escrito no livro da vida, acabou. Você pode fazer o que você quiser e que no final você vai entrar no reino dos céus. Negativo. O Mashiach diz que nós temos que ser fiéis até a morte, até o último dia. Eu não estou desprezando, você fala assim, olha, sirvo ao Eterno há anos e anos e anos, desde os 22 anos, mas eu não posso confiar na minha experiência, eu confio no Eterno. Eu preciso hoje buscar o Eterno, escutar a voz do Eterno e obedecer a Ele como eu obedecia com 22 anos. Se eu não fizer isso, minha experiência não serve de nada. O que serve é um coração renovado e obediente a cada momento. Eterno, o Senhor me ensinou a fazer de um jeito e eu não vou mudar. Agora o Senhor quer que eu faça de outra maneira? Claro, e tem que mudar. Quem é você? Você veio do pó, aprendeu o básico, agora já sabe mais do que Deus? Não é verdade? Já sabe mais do que Deus? Já está dando ordens a Deus? Não, o Senhor não pode mais mudar. Claro que pode. Porque aquele modelo, aquela instrução foi dada a você naquele nível espiritual que você tinha. Agora você cresceu, precisa de outra instrução. Esquece o velho, recebe o novo. Eu acho que isso é o sentido de Pêssah. Cada vez que nós passamos por Pêssah, o que a gente faz? Tudo que está mofado, tudo que está no armário, a gente dá. O que você não está usando, roupas que não está usando, dá para outras pessoas. Começa de novo. Tira o fermento velho, cresce. Não. Eu estou acostumado com esse esquema e o esquema vai ter que ser assim até eu morrer. Então você vai ficar encurralado na sua própria individualidade, que pode levá-lo ao Avodá Zará, e tudo que você fez para o Eterno não valer de nada no final. Ou nós temos um coração receptivo e obedecemos e mudamos e readaptamos nossa alma segundo a vontade divina a cada momento que Ele nos pede. Se nós fizermos isso, nós vamos mudar, nossa vida vai ser maravilhosa, nós vamos receber uma unção renovada cada vez e nós vamos progredir, avançar. Muito bem. Apagarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Agora vá, você terá que conduzir o povo que eu lhe descrevi, eu enviarei meu anjo diante de você, quando eu trouxer punições ao povo por seus pecados. O que é que o Eterno disse? Eu não vou mais andar. Não está dando certo, eu vou mandar meu anjo, ele vai com você, porque se eu continuar andando, as coisas vão ficar mais difíceis. E Moisés lá na frente vai dizer, não, eu não vou se o Senhor não for conosco. E encontra-se uma solução. Uma solução para essa situação. A gente chega aqui e fala, olha, é importante você cumprir o preceito, é importante você fazer isso, mas amanhã você acorda, já começa a assistir um programa, outro, e
na segunda-feira, na primeira-feira você não leu nada, na segunda-feira também não leu nada, na terceira você já está com a mente pensando em outras coisas, surgem problemas, dificuldades. Quando chega na quarta-feira você não lembra mais de nada. Aquilo entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Existe uma solução. E Moisés, realmente, juntamente com o Eterno, encontraram uma solução. Existe uma solução para assegurar, pelo menos, e garantir que muitos vão seguir o Eterno. Qual é a solução? Êxodo 33. Moshe pegava a sua tenda, naquele momento até a construção do tabernáculo, já que a presença divina estava exilada do acampamento, e erguia fora do acampamento, diante, entre parênteses, dele por 2.000 cúbitos. Ele a chamou de tenda da reunião. Assim, quem quer que procurasse por Deus, iria à tenda da reunião fora do acampamento. Moisés abriu a sua tenda, a presença divina estava exilada daquele momento. O Eterno falou: eu vou mandar um anjo, eu não vou mais estar andando. E Moisés fez aquela tenda. Sempre que Moshe saía para a tenda, todo o povo se erguia e cada um permanecia de pé. Agora o povo aprendeu a honrar Moshe. Eles começaram a mudar e ver que ele era o verdadeiro líder, e não aqueles políticos e ambiciosos que estavam querendo ser líderes para trazer todos para a destruição, isso sim, mas era aquele que estava disposto a dar sua vida pelo próprio povo. Quando Moshe entrava na tenda, o pilar da nuvem descia e permanecia à entrada da tenda, e Deus falava a Moshe. Quando o povo via o pilar de nuvem parado à entrada da tenda, o povo se erguia, e cada um se curvava à entrada da sua tenda para a presença divina. Deus falava a Moshe face a face, assim como uma pessoa fala a um amigo. Mais tarde, Moshe retornava ao acampamento para ensinar. Voltava para quê? Para ensinar os anciãos o que ele havia aprendido. Ou seja, ele estabeleceu uma espécie de yeshivá. Aí nós vamos chegar. Mas seu auxiliar, um jovem, e Yehoshua, não deixava a tenda. E por isso esse homem veio a ser escolhido o substituto de Moshe. A solução que Moshe ofereceu e o Eterno aceitou. Nós vamos estudar a tua Torá. Nós vamos dia a dia ler a tua Torá. Nós vamos meditar nas tuas palavras. Nós vamos internalizar os teus ensinamentos no nosso coração. Nós não passaremos um dia sem estudar, nem que seja um versículo. Nós vamos absorver as tuas palavras, e assim é uma garantia que nós vamos te obedecer. Experiências espirituais haviam muitas. Nós podíamos chegar aqui, já tivemos tantas experiências, mas a experiência, ela é maravilhosa no momento. No dia seguinte, a vida continua. E você precisa sentar e estudar e ficar inspirado para aquele dia. E a experiência do dia anterior não funciona. É a palavra, é o estudo. E essa foi a solução encontrada por Moisés e que garantiu ao Eterno que esse povo iria servi-lo. Foram dados mais preceitos e o Eterno ensina como orar. Temos que ler 34, 4 a 7. Nessa oração, o nome do Eterno é usado do começo ao final 5 vezes, o nome sagrado. E ele diz assim:
Deus desceu numa nuvem, esteve ali com Moshe, e ele, o Eterno, clamou em nome de Hashem. Hashem passou diante de Moshe e proclamou: Hashem, Hashem, Deus que é compassivo e gracioso, lento para irar-se, abundante em amor e verdade, preserva atos de amor por 2000 gerações, perdoando pecados intencionais de rebelião e erro, pecados involuntários que absolve, mas não tudo de uma vez. Ele guarda os pecados dos pais para seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para a terceira e quarta gerações. Moshe se apressou, inclinou sua cabeça para o chão e prostrou-se. Ele disse: se você está realmente satisfeito comigo, ó Deus, que meu Senhor vá entre nós. Ou seja, nesse momento Moshe, ele passa não só a servir a Hashem, ele chega no nível mais elevado de serviço. Ele ama o Eterno. Ele passa a amar o Eterno, e quando você ama uma pessoa, você quer estar perto dela todo o tempo. E Moisés, ele começa a pedir mais e mais aproximação do Eterno. Ele chega num dos níveis mais elevados de Avodat Hashem, que é amar o Eterno. Não é uma coisa mental, é uma coisa real. Quando você ama alguém, você quer estar junto dele toda hora. E Moshe pede isso: eu quero me aproximar. O Eterno fala: você não pode ver minha face, se você ver, você vai morrer, mas eu quero estar perto de ti. O Eterno fala: tá bom, então eu vou passar, vou colocar a mão. E o Eterno passa a se relacionar com Moisés, e Moisés passa a amar o Eterno de todo o coração. Um amor verdadeiro, um amor não só no sentido relativo, né? Ama porque está disposto a fazer sacrifício. É mais do que isso, ele ama mesmo. Ele quer ficar com o Eterno, ele quer se aproximar, ele quer viver perto do Eterno, ele quer estar 20 horas com o Eterno. Ele passa a amar o Eterno de todo o coração. Ele vive a partir, já há um tempo, inclusive, até sem uma vida conjugal, porque ele torna-se muito próximo de Hashem. Então ele torna-se muito elevado, e as necessidades do corpo são colocadas de lado, o espiritual eleva-se demasiadamente, e Moisés passa a ter essa comunhão. Para nós terminar, a diferença do bezerro de ouro, porque ele é uma desobediência. Ele é uma decisão do povo, sem orientação divina. Ele, embora tenha um conceito correto de demarcar um local, porque estamos seguindo um Deus invisível, é preciso algum referencial, e o Eterno vai dar esse referencial através do querubim. É feito por iniciativa do homem, e ele é um objeto de culto. Ele torna-se um objeto de culto e custa a vida de muitas pessoas. O querubim é uma obediência porque Deus mandou fazer, e se ele mandou fazer, torna-se um preceito. Não pode usar o querubim para você ter um querubim dentro da sua casa. Ele não mandou você colocar na sua casa. É igual o incenso. O Eterno falou: se alguém fizer um incenso igual a esse, colocar no corpo, essa pessoa será extirpada do seu povo. Então ele mandou fazer aquele incenso para colocar ali dentro. Se você fizer um igual, você desobedeceu. É feito, não recebe culto, o querubim. É feito de uma ordem de Deus. Está no lugar onde o Eterno recebe o culto. O Eterno estabeleceu intermediários seguros, para que o homem não estabeleça intermediários ilegais, e eles são Moisés, o sumo sacerdote, os profetas, o Mishkan, Beit HaMikdash, a arca e o Mashiach, acima de todos, porque o Mashiach está acima absolutamente de todos. Ele é o maior intermediário entre o Eterno e todos nós. Bem, essa é a paraxá de hoje, e eu quero ressaltar essa lição fundamental. Para nós oferecemos Avodá Kedushá, né? O Avodat Hashem, o trabalho para Hashem, e não Avodá Zará. É preciso nós renunciarmos a nós mesmos. Nós fazemos a coisa segundo a vontade divina, nós nos colocarmos nessa posição, nesse posicionamento. Se tentarmos criar a nossa religião, qualquer pessoa que tentar criar a sua religião,
essa pessoa estará criando uma avodat zará, uma idolatria. Algo que não vai servir ao Eterno como uma verdadeira religião.